com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente vai explicar pra vocês a treta teen que tá parando o Brasil. Gente, sem tumulto. Sem tumulto. Sem tumulto, que a gente tá gravando isso num quarto de hotel em Nova York, porque se vocês sabem, porque a gente tá aqui, nós estamos cobrindo o caso Diddy. A gente foi ontem, ouvimos várias testemunhas, né? Várias possibilidades de jurado. A gente passou por essa chatice toda pra segunda e terça estarmos lá 8 da manhã pra gente ver o Diddy, ver a Cassie nos testemuniais de abertura do grande e esperado julgamento do Puff Daddy. Então por isso que a gente tá aqui, estamos muito felizes, mas a gente tá fazendo esse vídeo aqui no quarto de hotel escuro, então não vem. Ai, tá escuro! Sim. O microfone tá... Não vem tumultuar, não. Que a gente tá dando um vídeo novo fresquinho pra vocês. Pra explicar pra vocês as tretas do Brasil. Da treta das influencerzinhas de 16 anos, né, Ponora, da Angélica, pra vocês entenderem também nossa opinião. Então não vem falar que o vídeo tá ruim, que a gente tá ciente. Vamos curtir com as natis aqui? Essa fofoquinha Master Blaster brasileira, dessas criançadas, que as grandes verdadeiras culpadas são as mães. A gente vai falar tudo que a gente acha. Vocês não entenderam nada? Eu tenho certeza que vocês têm Instagram, e vocês devem ter visto um tanto dessas menininhas no Instagram de fofoca que não entenderam bolhufas. Até a Angélica veio se pronunciar, porque aparentemente a equipe dela fechou os comentários do Instagram, não aguentaram o rojão. A gente vai explicar tudo pra vocês. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a chegar em 600k, que as natisas merecem. A gente trabalhando em Nova York. E a gente ainda trazendo vídeo pra vocês pra explicar a treta do Brasil. Olha, igual a gente, não tem. Não tem, realmente. Então, já vai seguir a gente também nas redes sociais pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo. A gente tá cobrindo o caso Diddy. Vai lá seguir pra vocês entenderem tudo. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. E óbvio que vai ter vídeo do caso Diddy, tá, gente? Óbvio. Bom, gente, vamos começar explicando pra vocês quem são os nossos protagonistas da treta de hoje, gente, são adolescentes. Gente, nós não sabemos quem são essas meninas, nós não acompanhamos elas. Nós até porque, algum erro aqui. Porque a gente tem por volta de 30 anos, então ninguém aqui tá vendo a Liz Macedo. Desculpa, Liz, se esse vídeo chegar até você. Você é ótima. Você é incrível. Tem 6 milhões de seguidores nas redes sociais, mas a gente não conhece você porque você tem 16 anos. Então tudo bem, nós não somos o público-alvo delas. Tudo bem. Tudo certo, elas têm o público delas. Então se tiver algum erro, alguma coisa assim, vocês nos perdoem ou nos corrijam nos comentários. Mas o que nós temos aqui, gente, é a Antonella, que tá sendo tida como a talarica por mais 3 outras meninas, que pra internet são as vilãs da história. É, basicamente a internet já se decidiu. Vamos tentar explicar da melhor maneira, porque nem eu entendo essa história, gente. Tem várias adolescentes que são as novas it girl do momento entre os adolescentes. Estão com a gente velha? Tá com a gente aí, anos 90, anos 80, pessoas velhas igual a gente. Então, tem uma adolescentada aí, anos 2000, que segue essas meninas, e elas têm tipo meio que uma hype house, onde elas ficam, se trata, garoto. Elas ficam dançando, sei lá, gente, elas fazem os conteúdos delas lá, e elas foram pra Gramado pra gravar conteúdo, que todas elas são influencers adolescentes, it girls com milhões de seguidores. Chegando lá, a galera começou a notar uma movimentação diferente, onde todo mundo gravava várias coisas, conteúdinhos, essas palhaçadas que adolescente gosta, e velhos também, afinal de contas, tô aqui, eu com o dobro das meninas comentando. Mas aí a garotada percebeu que uma das meninas que tava na casa tal de Antonella, tava meio que excluída das filmagens, excluída meio que cabisbaixa, não aparecendo direito nos stories. Quando aparecia, o povo ficava meio revirando o olho com cara de cu e tal. E aí a galera foi cavucar mais a fundo e acharam uma entrevista da Liz Macedo, uma das meninas que aparentemente estava contra a Antonella, no podcast da Camila Loures, meio que dando a entender que tinha uma talarica entre as meninas ali do Hype House, Bop House. Dessa casa de influenciadores, gente. Do squad da galera. E aí, quando o caldo entornou e a galera foi cobrar da Liz Macedo, ai, Mona, você ficou mandando indireta pra Antonella e depois não sustentou. Ela foi dar a sua versão dos fatos. Vamos ver o que foi o primeiro comunicado aberto que a Liz Macedo falou dessa entrevista do podcast. Alex, meu coração, gente, como vocês estão? Eu estou aqui para falar rapidinho com vocês, mas sobre um negócio muito importante que eu acho que deve ser resolvido. Pra quem não sabe, na quinta passada, eu fui no podcast. E aí eu contei uma situação que aconteceu comigo e eu falei de uma forma geral. Eu não citei o nome de ninguém, eu não expus ninguém, mas todo mundo começou a associar que eu estava falando da Antonella. E o pior de tudo, não foi nem associar, o pior de tudo foi que começar. Ela me chamou, a gente conversou ali rapidinho e logo depois a gente já tava junto numa gravação pra Camila Loures. E o que eu tenho pra pedir pra vocês, gente, é que assim, não ela. Eu acho que essa cultura do cancelamento, pra quem já passou por isso, pra quem já recebeu vários... Quem tá na internet, gente, sabe o quão chato isso é. Então, primeiro, eu tenho que pedir desculpa pra ela. E eu não tô falando isso da boca pra fora. Eu tô falando que, assim, esse sentimento da internet tá te julgando por, às vezes, coisas que você nem fez é algo muito ruim. E eu sei que fui eu que causei isso. Então, assim, eu espero que, de verdade, ela esteja se sentindo bem. E eu queria pedir pra vocês pararem
gente. Só que, gente, apesar dela ter tentado colocar um pouquinho de água na situação, naquele fogaréu todo, a galera ainda não deixou barato e continuou tentando entender por que ela tava excluída, porque a internet é terra de contenda. Gente, Brasil ainda, então, é terra de contenda. No Brasil a galera arruma treta até entre quem não tem treta. Então, quando tem de gente, fato... Brasil, bota eu e você uma contra a outra, porque eu não te deixo falar. Brasileiro. Como se a Isadora me odiasse, a gente se odiasse. Gente, Brasil é terra de contenda. Então, todo mundo olhou essa situação e falou, não acredito nisso não. Pra mim tem treta sim, essa situação tá errada e alguma coisa aconteceu. E é aí que a gente chega no cerne da questão, né, gente? O que rolou? A gente tá lidando com uma das grandes famílias de pessoas famosas do Brasil, que é a família Huck, né, gente? A família que é chefiada aí pela Angélica e pelo Luciano Huck. Eles têm vários filhos, né? E um desses meninos, eu acho que é o do meio, né? É o Benjamin? Benício Huck, tem 17 anos. E ele tem uma namoradinha que é uma dessas influenciadoras que tava nessa house. É a Duda Guerra, que é o nome dela. Entendeu? Aí a Duda Guerra, depois de receber bastante desaforo, aparentemente, na internet, é o que eu presumo, tem dar a sua versão dos fatos, falando, vocês estão comprando barulhinho dessa menina aí que tá se fazendo de queridinha, de coitadinha? De vítima? Ela não é vítima não, que ela é uma talarica. Vamos ver o que aconteceu. Oi, gente, tô aqui pra dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo aí. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele com o Dix dela. Pra quem não sabe, Dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, pra quem não sabe, já é uma pessoa reservada, então o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal. Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antoconha, pra quem não sabe, esse Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Raymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond, porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Então ela não tem essa intimidade pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação. Por que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento, não é assim que funciona. Eu poderia ter relevado essa situação, mas eu já soube de situações que a Antonella desrespeitou no relacionamento de outras meninas. Então eu precisei me posicionar sobre. E eu decidi ir lá falar com a Antonella. Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente tava na rua. Eu esperei todo mundo chegar no hotel, fui no quarto da Antonella, bati na porta e chamei ela pra conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor pra conversar diretamente com ela sobre isso. Pra que não virasse essa fofoca toda aí, que todo mundo agora já tá sabendo. O corredor é um espaço público. Eu não gritei, não coagi ela de nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito era interrompido a situação, né? Porque eu faria isso com as minhas amigas. Então não ouvi isso, porque eu não levantei o tom de voz pra ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada assim agressivo. Eu só literalmente fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela literalmente só olhou na minha cara e falou, estou errada, me desculpa. E eu falei, melhore. E a partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela, porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim, sabe? Tinha acontecido essa situação comigo e com outras pessoas. Então eu preferi ficar junto na viagem com pessoas que eu me identifico mais, e não Antonella. Assim, eu só queria dizer, tá? É Duda, né? Duda. Que, tipo assim, eu entendi o ponto, só que, gata, você tem 16 anos só. Seu relacionamento já tá muito tóxico, gata. Exato, se só, tipo eu assim, sei porque eu namorava nessa idade. Então, tipo assim, ai, vai ser muito ruim, cara. É porque só de alguém pedir pra seguir o Instagram privado do seu namorado já é toda essa questão. Literalmente o Brasil parou por causa disso. E eu só queria explicar pra nós, velhos mileniais, o que é Dix. Eu queria dizer, eu sou mais velha que a Isadora e eu que ensinei que era Dix pra ela. Então você eu não sabia. Eu sou uma senhora, mas eu não me... Gente, eu sempre falei, eu sou uma senhora de 80 anos disfarçada num corpo de uma menina de quase 30. Então, tipo assim, meu ponto é, Dix é uma conta privada dos jovens. Exatamente. Onde eles postam, tipo assim, eles bebiam em festa e as fotos zoadas, assim. Eles aceitam só os amigos ali mais íntimos, é uma galera mais seleta que entra ali, é privado, entendeu? Então ele tem um Dix. Então o que rolou foi que a Antonella pediu pra seguir o Dix, entendeu? O pessoal do namorado da Duda Guerra, que é o Benício Huck. Vocês estão entendendo? Entendeu? E ela ficou puta. Ela falou, esse homem é meu, piranha, vai caçar o seu. E o pior, gente, que tá rolando na intranet, na intrawebs, que a galera cavuca até o capeta magma da terra, que parece que Benício já tinha seguido um Dix dela antes. Tem esse print. Ou seja, agora vamos ver a Antonella, que se tornou persona não grata na house, na squad, com todas as meninas, amigas de Duda e afins. O pronunciamento dela. A Pimentel acabou de fazer um pronunciamento, então vim aqui pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela
sobre esse desentendimento que os dois tiveram. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Enfim, nunca quis ficar com o Cauã. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava querendo ter uma crise de hipoglicemia, que tava passando mal, precisava de comida, deu aquele bafafá todo, e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. Só pra vocês entenderem e se situarem, ela tá falando aqui de todas as questões que todas as meninas levantaram, não só a namorada, filho da Angélica com o Luciano Huck, beleza? Porque todas estavam contra ela. Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi a Júlia. Ela entrou na minha escola esse ano, na escola que eu estudava desde o ano passado, e ela veio me falar assim que ela ia entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo, e eu acolhi ela. Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula. Eu falei que a gente poderia ir juntas no primeiro dia de aula, que eu faria companhia pra ela. E foi o que eu fiz. Depois do negócio do Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes ou insegurança em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal. A gente se falando direito, tudo seguiu normal. Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu acreditei que tudo ficaria bem. Eu não fiquei diferente com ela por causa daquela situação. Eu perdoei mesmo ela não tendo me pedido desculpa e continuei normal, porque eu não queria que ficasse um clima estranho entre a gente, até porque a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola e, enfim, eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo e, infelizmente, eu fui percebendo que a Júlia não tinha atitudes tão legais comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho, eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim e, enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. Durante o pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante do squad, também teve um problema comigo. A Duda Guerra, há mais ou menos um ano atrás, ela começou a gravar vídeo pra internet. E eu sei que é muito difícil a gente começar a gravar porque os nossos amigos nos zoam, a gente fica com muita vergonha, a gente não tem coragem. Eu gosto muito de ajudar essas pessoas que estão começando porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu sempre vou ajudar. E eu fiquei sabendo que a Duda, que é uma pessoa que eu já tinha ouvido falar no nome porque a gente tem conhecidos em comum, começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente se encontrou, ela quase não tinha seguidor na época, e eu dei dicas, gravei story com ela, e enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela, porque ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso e conhecido aqui no Brasil. E, enfim, ela começou a se levantar na internet. O namorado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu adoro e acompanho, inclusive, tem pessoas em comum comigo. Ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas. Eu conheço vários amigos deles. E a gente tá ali no mesmo ciclo social, apesar da gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Enfim, aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana. E aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc, eu tô sim sendo excluída. Inclusive, um dos dias eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe, ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela, dizendo que eu tava super excluída, que eu tava super chateada e tava com medo de ficar ali perto. E lá no Squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tinha, sei lá, 15 mil seguidores. Mas enfim, ela tomou o lado dela. Porque, claro, seria muito benéfico pra ela estar do lado das maiores. Então ela escolheu ficar do lado da Júlia e da Liz. Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo, no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo. Tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor, e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou: por que você tá seguindo o meu namorado? Inclusive depois me ligaram e me perguntaram: cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você? Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond. Eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Então a Duda começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex. A Duda começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim, no momento que eu tava recuada e que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento, e eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma com que ela falou comigo, porque foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim assim com o telefone e falou: por que você pediu pra seguir meu namorado? Gente, eu não tinha o que eu falar, tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim tava escutando, eu tava completamente recuada e não tem
o que falar sobre eu estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria, me deu curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como eu tenho curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas que estão na internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu tava dando em cima dele, mas ela claramente quis tirar proveito da situação. E é nítido, pra se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento pra ela. Enfim, ela foi me insultar no corredor e não tinha o que eu falar. Eu tava me sentindo super mal e eu não tenho vergonha de falar, mas eu tava com medo dela porque ela tava sendo super grosseira comigo, tava todos ali contra mim e não tinha o que eu fizesse. Eu virei pra ela e falei, Duda, me desculpa. Ela virou, olhou pra cima e falou, melhoras. Essa situação, depois disso, tudo piorou pra mim. E vocês também estão comentando nos vídeos, se todo mundo exclui a Antonella, será que o problema não é ela? E não é que todo mundo me exclui. O pessoal daquele grupinho não gosta de mim e me exclui. Mas o resto, toda a internet, todo mundo é muito fofo comigo. Todo mundo me mandou mensagem de carinho depois, me acolhendo, falando que sabe a pessoa que eu sou e várias outras coisas. Meus amigos do Rio de Janeiro me apoiando, pessoal da minha escola antiga me mandando mensagem, me apoiando. E que fofo. Gente que eu nem fazia ideia que se comoveria sobre o assunto, começou a me mandar mensagem me acolhendo. A questão toda, gente, é que assim, até aqui, a gente tá falando de treta de adolescente. Sim. É uma questão muito boba, querendo ou não. É muita bobeira. Ai, pediu por seguir o pessoal do meu namorado. Cara, eu lembro uma vez que tinha um menino muito popular na minha escola, quando a gente tava na sétima série, chamado Arthur. Todas as meninas queriam ficar com ele, mas o Arthur não valia porra nenhuma. A gente pegava ônibus junto pra ir pra casa. E ele ficava todo dia falando que, eu fiquei com fulano, fiquei com a Gabizinha, fiquei com a Camilinha, fiquei com a Fernandinha. Todas as meninas queriam ficar com ele. Só que numa determinada festa, era aniversário de uma delas, que era muito popular, elas jogavam handball comigo, era do meu time. Aí era aniversário da Camila. Ela era a mais popular da escola. A Camila tinha um namorado em outra escola, whatever. Aí ela queria que ele ficasse com a Gabi, a outra menina do nosso time. Aí ela tava já no aniversário dela, ela queria que o casal que ela tinha chipado ficasse. Só que o Arthur quis ficar com a Fernandinha. Aí, uai. Pra quê, gente? Eu lembro, foi uma cena de filme. Eu tinha 13 anos, eu fiquei achando aquilo tão ridículo. 14 meninas colocando a Fernandinha na parede e falou assim: por que você com o Arthur? Sabia que a gente queria juntar com a Gabi. Tipo assim, é uma treta tão ridícula. É treta de adolescente, gente. Gente, quando a gente é adolescente, qualquer coisa. Tem essas coisas. É filme. É picuinha besta. Tudo bem. O Brasil não ia estar tão investido assim na situação se fosse só isso. O problema é as mães, gente. Porque, obviamente, elas estavam viajando e coisa do tipo, mas tinham mães ali também, porque elas são menores de idade. Tava todo mundo em Gramado, eu acho, fazendo essas coisas nessa house, né? Sim. Mãe da Liz Macedo, que é a primeira que a gente mostrou, tava até tentando aliviar a barra dessa confusão toda, era meio que, tipo assim, acompanhante da garotada de menor da casa. O que acontece? Essa menininha, né, a Antonella, tá sendo tida como a pessoa não grata, ela ligou pra mãe dela e falou, eu tô me sentindo mal e tal. Ela falou, filha, fica aí até o final. Na hora que você for embora, despede todo mundo, faça o seu, seja educado. Eu achei um conselho muito pertinente, eu acho que é um conselho que minha mãe me daria. Com certeza. É um conselho que a sua mãe te daria. Óbvio, vai lá, dá tchau pra todo mundo, seja educado. Depois que não quiser nunca mais olhar na cara, nunca mais olha na cara, tranquilo. Só que o problema todo é que quando a Antonella foi despedir da mãe da Liz Macedo, a mãe dela, tipo, simplesmente não quis despedir dela. Falou, não, de você eu não quero despedir. Uma mulher de quase 50 anos. Envolvendo uma treta de adolescente. Uma mulher de mais de 40 anos, mãe de múltiplos filhos, olhar pra uma criança, gente, que 15 anos é uma criança. Uma criança, gente. Falar assim, não. Você, eu tomei as dores das meninas, sua talarica. Você eu não quero abraçar. E o pior, ainda fez todo um story se justificando, falando que a menina fez por merecer. Ela era uma falsa que criou essa narrativa de exclusão para arquitetar uma queda das meninas. Olha o que essa mulher falou. Gente, eu já vi marketing sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. É uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar uma mocinha e um vilão. Vamos lá, gente. O combinado aqui nessa rede não é que adulto não se mete em treta de adolescente. Pelo menos é o que eu tinha pra mim, certo? Porém, eu não posso obrigar que minha filha tenha amizade com pessoas que não compartilham das mesmas atitudes que ela. E, por sua vez, ela resolve simplesmente não conversar com essas pessoas. E sobre isso eu não tenho poder. Ela tem que fazer o trabalho dela, respeitosamente, como colegas de trabalho. Uma coisa é amigo, outra coisa é colega de trabalho da internet. Enfim, o que eu pude ver durante esses 5 dias. Chegamos na viagem e, num grupo de 28 pessoas, 4 pessoas não estavam falando com uma pessoa. E logo no primeiro dia, acontece exatamente o mesmo comportamento que essas 4 pessoas não gostam, acontece com uma 5ª pessoa. Então, de 28 pessoas, 5 pessoas não queriam conviver com essa. Somente 5, sobram outras 23, certo? E foi isso que foi feito. Teve vídeos com todas as outras 20 e poucas pessoas. Teve vídeos, vocês podem ver, pelo acompanhamento dos vídeos do Squad nesses dias, que foi gravado com várias pessoas. Então, assim, somente 5 pessoas não estavam falando com uma, certo? Mas, a partir daí, se cria uma narrativa, se cria uma estratégia de isolamento, se cria uma estratégia de estar distante, se cria uma estratégia de deitar na mesa cada vez que tem um outro vídeo sendo gravado. E eu, adulta que sou, estava ali, por perto. Ofereci meu carregador, ajudei a tomar cuidado para descer do ônibus quando a gente estava numa via perigosa, chamei para as fotos quando todo mundo precisava tirar fotos no grupo e que, sei lá, coincidentemente a pessoa estava indo embora. Vem pra cá, vem tirar foto com todo mundo. Foi esse o meu comportamento de adulta nos últimos 5 dias. Mas no último dia, na hora de ir embora,
se solta um pronunciamento dizendo o quanto foi vitimizado, o quanto foi sofrido pra ela estar lá. Aí, gente, eu fico pensando assim, cada um cria seu filho da maneira que acha conveniente, né? Mas eu fico pensando assim, se desde quinta-feira, que foi o dia que aconteceu o episódio com a Duda, se desde quinta-feira a pessoa em questão estava se sentindo excluída, por que um responsável não foi resgatá-lo? Porque eu, se fosse isso com a minha filha, se minha filha estivesse passando por qualquer problema, que fizesse com que ela estivesse sofrendo, tivesse uma... tá passando por qualquer situação ruim, como eu já fiz, eu iria buscar ela. Imediatamente, iria de carro, de ônibus, de helicóptero, de jegue, mas eu iria buscar minha filha. Eu jamais deixaria minha filha sofrer por conta de engajamento. Eu jamais deixaria um dos meus filhos sofrerem por conta de aumento de número de seguidores. E depois de tudo isso construído estrategicamente, minuciosamente, que fez com que a internet achasse que a minha filha tinha o poder de falar para as outras 20 e poucas pessoas não interaja com uma pessoa em questão, e que isso não aconteceu em momento algum, somente 5 pessoas não estavam falando com a pessoa, isso vale a pena relembrar, nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que tá fazendo minha filha sofrer. Me desculpa, eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias, mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. O que eu acho mais triste de tudo isso é assim, os pais não conhecerem os filhos que têm, não saberem o tipo de comportamento, atitude, o tipo de coisa que leva a outras atitudes anteriores, enfim. Então assim, a gente não conhecer a essência dos nossos filhos, eu acho que tá aí o grande erro de que isso se perpetue, sabe? E que os filhos fiquem excluídos em todos os ambientes em que vão. Eu não vou passar pano pra minha filha. Quando ela estiver errada, vocês podem ter certeza que eu vou arrepender ela, como eu já arrependi em um tópico dessa situação toda, que vocês imaginam qual é. E agora sim, como futura profissional da psicologia, o que eu pude ver nesses dias, e isso eu consigo fazer uma leitura observatória. E o que eu pude perceber foi assim, uma adolescente que com comportamentos repetitivos pede socorro de coisas que estão lhe faltando. Isso a gente não sabe o que é. E a nítida representação de um papel em busca de engajamento. E quando o objetivo é like, engajamento, ganhar seguidores, a vítima sempre vai encontrar vilões. Meu Jesus amado, gente. Porque assim, era só uma treta de adolescente, coisa boba, coisa besta. Por que a mulher adulta tinha que se meter, não despedir de uma criança? Amiga, mas sabe por quê? Porque a filha já é o ganha-pão da família. Você tá entendendo? Então ali, já tem que tomar as dores da filha, né? É porque ali, o que acontece? Quando a menina abre e faz um pronunciamento pra internet, ela não tá só ofendendo a filha ali no nível pessoal, de briga de escola, de briga de primos. Ela está ofendendo o produto Liz Macedo. A Liz Macedo perdeu 700 mil seguidores nesses últimos dias. Isso é o ganha-pão da família atualmente. Se a mulher tem tempo pra parar toda a vida, sua mãe teria tempo? Nunca. Pra ficar uma semana? Minha mãe era servidora pública, não tinha tempo. Tem tempo pra isso. Então se ela ficou lá uma semana em Hype House pra menina gravar TikTok, que o produto da casa, o ganha-pão da casa é a Liz Macedo. Então ali, ela está com raiva da menina que fez algo que pode atentar contra o negócio dela. O negócio dela, que o negócio dela hoje é a filha. Igual se você tiver uma loja, igual se você tiver um restaurante, o negócio da família hoje é a Liz Macedo. Esse que é o problema. E ela projetou uma palavra muito forte, né? Mas uma sociopatia, uma carência, uma falta de amor da família da menina, num problema que era todo dela. A senhora que estava projetando essa raiva do produto Liz Macedo ter sido atingido para uma proteção da mãe para com a Liz. Não foi isso que aconteceu. Essa reação de uma mulher de quase 50 anos, 3, 4 vezes mais velha que essa criança, que pode ter cometido um erro, que pode ter feito alguma coisa, mas é uma criança, não tem nenhum lobo frontal formado, não é por causa da atitude dela com a filha, é da atitude dela com o produto, filha. Exatamente. Esse que é o negócio. Com dinheiro, né? Quando mexe com dinheiro, a situação fica mais complicada, não é mesmo, gente? Tanto que é isso que ela conta no pronunciamento, que ela já sabia que a menininha não era boa bicha, que a menina não era fluxicheira e que as crianças estavam com raiva dela. E ela assim, vem tirar foto, garota. Ainda assim era tudo de boa, até chegar o a treta maior. Até o pronunciamento. Exatamente. Foi o pronunciamento, ou seja, na internet, tornando aquilo público, atingindo o produto Liz, que veio Aí isso. sim veio isso. Veio a questão do não vou despedir da menina, vou ter que fazer um vídeo aqui pra falar da menina, que mexeu no dinheiro, mexeu no produto Liz Macedo, que é o ganha-pão da casa. Exatamente. Gente. Aí a mãe da Antonella veio defender a Antonella, e eu achei que ela foi de uma classe. Vamos ver. Bem, eu vim aqui falar sobre elementos básicos que, ao meu ver, não precisariam ser falados, haja vista que são básicos. Porém, claramente, algumas pessoas ou não têm conhecimento sobre eles, ou se esqueceram sobre os mesmos. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro que esse é um papo de adulto. Então, se você, adolescente ou criança, estiver aqui, eu gostaria muito que você deixasse esta sala, porque aqui é um papo de adulto. Na verdade, é um papo de mãe para mãe. Bem, partindo desse pressuposto, eu preciso lembrar, talvez relembrar algumas pessoas, que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Da mesma maneira que isso inclui, presta bastante atenção, que isto inclui a proteção contra todas as formas de negligência. Nos últimos dias, o ECA ele foi amplamente e totalmente desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha, Antonella. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazer. Isso é básico pra mim. Eu não vou abordar e falar sobre nenhum adolescente aqui. Apenas sobre adultos. E se
eu falar sobre adolescentes, estarei, claro, me referindo a Antonella e Davi, a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazer. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações, que Antonella foi maldosa, que Antonella agiu pensadamente, que Antonella articulou situações e que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Verdade. Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Quando a gente fala de adolescência, a gente fala de tudo muito. É tudo muito. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado. É tudo último momento. Intenso. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Por quê? Porque ela não estava falando de um adulto. Ela estava falando de uma criança. Que por mais equilibrada, que por mais responsável que seja, é uma criança. Pra piorar toda a situação, essa senhora, quando esteve presencial com a Antonella, no último dia do squad, tomou uma atitude que, ao meu ver, ela é 100% inacreditável. Inacreditável. Minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo, mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça, sabe, seja educada com todos eles. E ela, de maneira muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe. E assim ela o fez. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir desta senhora, ela virou para minha filha e disse, não, eu não consigo te abraçar, não, olha, me desculpa, mas eu não consigo. Antonella, minha filha, terapia! Foi até um adulto para se despedir e doar carinho. E naquele momento a minha filha foi recusada. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria se isso acontecesse com seu filho? Como você ficaria? Todas as vezes, vocês vão concordar comigo, que os nossos filhos estão em algum lugar e alguém fala assim, a mãe do fulano vai estar lá. Ai, que ótimo. A gente sente conforto. A gente sente, né, assim, acolhimento, porque a gente pensa que você é uma mãe, né? É uma alma gêmea que tá ali, né? Isso não aconteceu com a minha espírito filha. gêmeo, lá estava né? uma mãe. Entende. Lá estava uma adulta. Que a adulta negligenciou a minha filha. Não promoveu a proteção para minha filha. Não promoveu o bem-estar da minha filha. E a minha filha de 15 anos teve uma atitude muito mais louvável que a dela. Muito! Interessante isso, né? Sabe por quê? Porque a gente tá falando de bases, a gente tá falando de conceitos básicos sobre a vida, que se chama respeito. Uma criança, os adolescentes, eles terem atritos, é problema deles. Por isso que eu não me meto e não vou falar de adolescentes. Mas um adulto, uma mãe, falar de um adolescente e tomar tal atitude perante um adolescente é inaceitável. Vocês me desculpem, mas é inaceitável. Inaceitável pra mim. Além disso, eu quero deixar muito claro aqui que a Antonella viajou a trabalho. Era uma viagem de trabalho pensada e planejada meses antes, com contratos, com entregas e etc. E durante toda a situação, mesmo, diante de tudo, a Antonella foi firme. Ela foi firme. Eu estava ali ao lado dela o tempo todo e falando, filha, mantém-se firme. E ela firme, fazendo e concluindo todas as entregas que ela precisava fazer. O que eu mais quero como mãe é que meus filhos não precisem de mim. Você vai entender, você que é mãe. Eu quero que eles sejam independentes emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Que eles não precisem de mim. E que eles voltem pra mim, porque eles querem voltar. Mas não porque eles precisam de mim. A gente tem aqui em casa, aqui na nossa casa, o trabalho como algo muito valorizado. Muito valorizado. E ver a minha filha tão nova, conquistando, correndo atrás, criando tudo que ela precisa criar, com tanto afinco, dedicação. Claro, eu tô do lado dela, eu estou sempre com ela, criando tudo, planejando estrategicamente e tudo mais. Mas ela tá ali, ela que tá ali, entregando. E ver ela vivendo isso tudo ali de entrega de trabalho é muito lindo pra mim. Então a Antonella tava lá entregando, cumprindo o trabalho dela. E eu não crio a Antonella dentro nem da vida, dentro de uma redoma de cristal, que num momento eu vou lá e pego, sai daí, vem aqui. Não! Vamos lidar com as situações são difíceis, a vida não é fácil. E as coisas acontecem. Ela estava em insegurança física? Não. Se ela estivesse violando alguma coisa física dela, meu Deus, seria o que fosse, ela estaria fora de lá. Só que, ali, a Antonella estava trabalhando e tinha entregas de trabalho. E ela o fez. E eu tenho muito orgulho disso. A nossa vida, tudo que vocês veem aí, né? A gente mora numa cidade linda, numa casa grande, de frente pro mar. Ela é criada por aqui, ó, através dessas mãos. E do sangue que corre aqui, dessa veia. Eu sou mãe, mulher, empresária, cuido dos meus filhos, sou mãe solo. E essa vida que vocês veem, ela vem daqui, dessas mãos. A vida que a Antonella, né, o trabalho, tudo isso que a gente tá gerando pra vida da Antonella, é pra Antonella. Não é pra mim, não é pra gente, é pra ela. Então essas mãos aqui
constroem o trabalho. E muitas vezes, quando se perde uma hierarquia, a hierarquia é muito importante. Se perde, pode se perder tudo. Então, o que eu quero concluir aqui? Eu quero concluir que foi inacreditável tudo o que se passou e o que está se passando. E que eu não esperava tais atitudes nunca de uma mãe para com uma criança e um adolescente. Então, basicamente, o resumo de tudo tá aqui. Sim. Que foi uma coisa totalmente inaceitável. Ela falou tudo. Eu acho que o que ela disse aqui nesse pronunciamento foi totalmente correto. É que era pra ser um vídeo da gente zoando um bando de criança. Era pra ser, mas aí entrou a mãe no meio e aí agora fez a situação ficar séria. A gente tem que fazer jogo de valores. A gente não vai entrar no fato que, o que a Antonella deveria ter feito ou não, se foi certo ela seguir o menino ou não. A gente não vai entrar nisso porque são 3 adolescentes entre 15 e 17 anos, gente. Exatamente, isso é a treta deles, é a picuinha deles e é tudo muito intenso quando a gente é jovem. Eu não vou julgar o que uma pessoa sentiu e o que outra pessoa sentiu. Isso não é nosso lugar. O nosso lugar aqui é falar do lugar da mãe, da adulta que tava ali pra poder cuidar dessas crianças e não cuidou de uma. Completamente surreal. Até a Angélica se pronunciou, né? Só pedindo pra galera ter um pouquinho mais de empatia nas redes sociais, porque ela, por causa desse problema com a nora dela, nas redes sociais ela falou com a equipe dela de redes sociais e eles acabaram entendendo que era um problema ainda maior e privaram os comentários das publicações que estavam recebendo muito hate ali, porque a internet é terra de contenda. Então a galera leu como se ela estivesse contra a nora, ela deu a entender ali que não tá. Mas meu ponto todo é que, tipo, até a Angélica foi envolvida nisso. Gente, não era para as mães terem se envolvido nisso. Era uma briga de adolescente que era pra ter morrido ali no TikTok entre os adolescentes. Só que a partir do momento que a mãe da Liz Macedo faz isso e a mãe da Antonella defende, aí vira um julgo realmente de valores entre duas adultas entre 40 e 50 anos. E realmente a mãe da Liz está errada. A mãe da Liz se passou e foi aí que o Brasil inteiro, tipo assim, querendo ou não, se pôs para defender a Antonella. Porque o que foi feito com ela, não pelas meninas, mas pela mãe da Liz, foi inadmissível, entendeu? Qual que é a opinião de vocês? Vai seguir a gente nas redes sociais. O tudo de sempre. Um beijo. Tchau!